Além da primeira infância, é importante também mencionar, e a gente precisa, não é verdade, desembargador Isaías, alavancar esse percentual, sobretudo de crianças atendidas em creche, nos municípios rondonienses. Também temos que melhorar um outro indicador tão fundamental, que é o da alfabetização na idade certa. Pouco mais de 40% das crianças em Rondônia, e esse indicador não é tão diferente do resto do país, infelizmente, são alfabetizadas na idade certa, ou seja, até os 8 anos. Recentemente houve até uma mudança de 8 anos para 7 anos. Esses são indicadores que nós precisamos mudar para mudar a fotografia do nosso país. E, falando em prioridade, outra prioridade que não pode deixar de ser considerada pelos novos prefeitas e prefeitos é a de dar uma atenção especial para as pessoas, para as crianças em situação de maior vulnerabilidade. Essas crianças em situação de maior vulnerabilidade, elas vão precisar de um apoio ainda maior na volta às aulas, porque nós já sabemos que essas crianças, nós sabemos da dificuldade de conectividade, ou seja, de acesso à internet no nosso país, né? 30% dos domicílios não possuem internet, e sabemos que as crianças que mais sofreram, os jovens que mais sofreram os prejuízos da pandemia foram os jovens e crianças mais pobres. Para falar sobre esse desafio, ainda finalizando esse bloco dos desafios, eu passo a palavra ao doutor Sérgio Muniz Neves, que é defensor público e coordenador do primeiro atendimento da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em Porto Velho. Doutor Sérgio, com a palavra. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os membros do GAEP, doutora Alessandra, doutora Ivonete, doutor Isaías, doutor Marcos, doutor Alexandre, nosso presidente, doutor Paulo Cury. Inicialmente, eu queria, mais uma vez aqui, agradecer a oportunidade da Defensoria Pública estar participando, especialmente para os nossos prefeitos e prefeitos eleitos que estão participando aqui dessa reunião. Eu acho que é muito importante a participação dos representantes eleitos nesse tipo de reunião, nesse tipo de palestra, apresentação. E eu venho aqui, doutora Alessandra, de maneira bem rápida, até porque temos pouco tempo, e até para não se tornar algo chato, algo enfadonho, eu venho aqui trazer um pouco da visão da Defensoria Pública sobre essa questão da educação, notadamente dos problemas que vem acontecendo por conta da pandemia. Eu confesso a vocês que eu tenho muito pouco a falar, especialmente depois da fala brilhante da doutora Ivonete e da fala do doutor Isaías, que abordaram muito do que eu já iria falar, mas eu só gostaria de tocar em 2 pontos que eu acho que são importantes. Um ponto é o ponto do transporte escolar, né? Nós temos aqui, especialmente no município de Porto Velho, um município com dimensões gigantescas, um município que tem uma extensão territorial maior do que alguns estados da Federação Brasileira, e nós temos transporte tanto por via terrestre como por via fluvial. E temos um problema crônico aqui na capital de transporte de alunos, em especial dos transportes dos alunos que residem nos distritos à margem do Rio Madeira, né? Eu gostaria, não sei se o prefeito reeleito de Porto Velho está presente na reunião, mas eu acho que esse seria um ponto que seria importante ele dar atenção, né, para a gente ver se consegue resolver de vez esse problema, porque esse é um problema que já vinha causando evasão escolar antes da pandemia, né? E um outro ponto que eu gostaria de salientar é a questão da abertura das escolas, né?
eu vejo com uma certa perplexidade que inúmeros países inclusive com maior desenvolvimento, não só econômico, mas como social, com IDH acima do nosso, esses países eles estão com as escolas abertas, né? Aqui no Brasil nós estamos vendo casas de show funcionando, bares, né? E muitas vezes a nossa escola, pelo menos as públicas, elas estão fechadas, né? E isso muitas vezes acaba ocasionando um problema muito maior, né? Porque a escola pública, via de regra, ela atende a população mais carente, né? Porque quem tem condições acaba seguindo o caminho da escola particular, da escola privada. E muitas vezes esse pai, essa mãe, esse responsável, ele precisa sair para buscar o seu sustento, né? Em português, claro, o seu pão de cada dia, e muitas vezes ele leva essa criança junto com ele, ou deixa essa criança em casa, sozinha, o que muitas vezes aumenta a vulnerabilidade social dessa família, em especial dessa criança. Então, eu, enquanto representante da Defensoria, eu recebo inúmeras demandas desse tipo de natureza, buscando a abertura das escolas, né? E me parece que o nosso governo, não só o governo estadual, mas o governo de maneira nacional, né? O governo federal, os demais estados da federação, eles estão com cuidado, com um zelo talvez até excessivo com as nossas crianças, visando impedir o contágio, mas muitas vezes acabando expondo elas a um tipo de violência por falta da escola, que acaba sendo um elemento acolhedor dessas crianças. No mais, doutora Alessandra, até para não me alongar muito, eu gostaria somente de parabenizar os prefeitos eleitos e reeleitos, né, nessa nossa grande festa da democracia. Graças a Deus conseguimos apurar os votos de maneira rápida, coisa que alguns países desenvolvidos não conseguem, vide Estados Unidos, que até agora não conseguiu resolver a celeuma deles, e mais uma vez agradecer pela participação da Defensoria nesse grupo de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Sérgio. Eu queria fazer uma saudação também aos gestores que nos acompanham pelo YouTube, né? Além de nós contarmos com mais da metade de prefeitos e prefeitas eleitos ou reeleitos nesse evento, vários gestores também acompanham esse evento online pelo YouTube. Então, queria mais uma vez registrar a importante participação de todos vocês e mencionar o quanto isso nos traz esperança, porque simboliza a priorização da educação pelos municípios rondonienses. E com isso, certamente, a gente vai conseguir mudar a fotografia aí da educação em Rondônia. Faço só um apontamento sobre a fala do doutor Sérgio com relação ao Brasil, que é o país, né, ou um dos poucos países que mais tempo tem permanecido com as suas escolas fechadas, há mais de 9 meses. E agora nós observamos uma segunda onda do Covid na Europa, e nessa segunda onda, uma mudança de conceito, né? Se na primeira onda o conceito foi fique em casa, nessa segunda onda o conceito passa a ser fique em casa para que as crianças compareçam à escola. Então, a prioridade é a educação, até porque há várias evidências científicas que demonstram que escolas abertas não implicam em aumento de casos, até porque as crianças, pelas evidências científicas, elas não contribuem significativamente para a transmissibilidade, e com a adoção de um protocolo seguro, que é o que tem sido bastante ressaltado nesse evento,
haverá segurança para o retorno às aulas.